Eu até entendo essa parte, do sofreu na mão de feminista, tudo. Sofreu, teve muita gente que sofreu, mas tem uns que querem dar da mesma moeda. E mais falando, mais especificamente dos seguidores destes movimentos que você citou, infelizmente, são a maioria, esmagadora maioria que eu já vi, que eu tive contato, são pessoas que, assim, os mais brandos que se dizem servir a Deus, se dizem cristãos genuínos, são aqueles que ainda assim estão mais pro lado da Red Pill do que está sendo professado nesses movimentos do que da Bíblia. Porque se você for colocar lado a lado um com o outro, não é a mesma coisa, né? Teve até um que ele era super educado comigo, mas teve algum comentário que eu fiz sobre adultério, que isso daí não desce na goela de ninguém, da parte do adultério que diz na Bíblia, né? Porque nós temos uma sociedade que é extremamente ególatra, que defende muito o próprio ego. E ele falou assim, mas onde fala isso na Bíblia? Eu mostrei pra ele, eu expliquei, e ele nunca mais me respondeu, né? Ficou aquela sensação de birra. E só que assim, tá cada vez pior esse negócio do feminismo. Eu não acho que esteja cada vez pior, porque eu acho que está em declínio até. Porém, em muitas igrejas ainda se vê pontos de feminismo muito enraizados, porque as pessoas elas não fazem questão de conhecer a história. E o conhecimento também ele nos abre os olhos para ver o que está ao nosso redor. Aí quando você fala disso, tá cada vez pior. Tá cada vez pior, ou nós como cristãos estamos cada vez mais acovardados e menos atuantes? Porque se todo que se diz cristão falasse abertamente o que está escrito na Bíblia, proclamasse verdadeiramente, sem medo, o que está escrito na Bíblia, aí eu queria ver se estava desse jeito. O problema é que não é só feminismo. O problema é que as pessoas que estão dentro da igreja estão se comportando igualzinho aos que estão no mundo. E aí como é que fica, né? Como é que a gente vai ser um povo distinto? Como é que a gente vai ser um povo santo, separado, se o comportamento de quem está dentro da igreja está igual ao do mundo? Aí eis a questão, onde estão os pregadores, onde estão os pastores que pregam a palavra sem medo de serem cancelados, sem medo de fecharem as igrejas? Gente, se fechar o templo, fechou o templo. A gente não é um templo físico. A igreja é o corpo de Cristo. São as pessoas, né? Em qualquer lugar que nos reunirmos, ali estará o Senhor. Porém, as pessoas elas estão acovardadas. Nós vivemos uma geração de covardes. E isso, a gente não pode depositar toda a culpa no feminismo. A gente tem que também reconhecer que a nossa ausência em pregar a verdade e não a verdade conforme os nossos incômodos, é conforme a palavra de Deus, né? Infelizmente, é este mundo que nós estamos vivendo. Mas a gente tem que ter coragem, inclusive, como aconteceu ali com João Batista, de entregar até a nossa própria vida, se necessário for, para defender aquilo que o Senhor nos ensina e nos orienta. Porque aquilo que é a verdade, aquilo que vai nos conduzir à salvação. Não é nenhuma outra, não é uma religiosidade em si, não são as políticas que estão propagando hoje em dia, as ideologias que estão propagando hoje em dia, e a palavra jamais deve se adaptar ou ceder às eras que sucedem. Era após era, que as pessoas dizem que a Bíblia tem que se curvar, a Bíblia tem que ser atualizada. Nunca que um cristão genuíno vai aceitar isso. Quando eu vi isso, eu fiquei até contente, porque, gente, é demais. E isso não afeta só os homens, né? Imagine mulheres justas que são casadas com homens que já tiveram, né, um passado com outra mulher, e essa outra mulher fica perturbando na orelha. Tem muitos exemplos disso. E isso afeta, às vezes, uma estrutura familiar inteira.
No caso da Ana Hickman, ela foi, olha, de verdade, foi uma coisa absurda ali, foi uma coisa muito absurda. Só que assim, o Alexandre também, saindo um pouco da esfera judicial, ele também não é nenhum santo, né? É uma pessoa que nós temos que orar muito pela conversão dele, que apesar dele falar às vezes sobre Deus, ou usar o nome de Deus às vezes, o cara ele é meio satânico, né? Tanto ele quanto a Ana Hickman eram envolvidos em questões de luxúria bem pesadas. Então, são pessoas que nós temos que orar pela conversão. Quanto a essa questão judicial, eu fiquei muito contente. Mas a gente tem que orar muito pela salvação dessas pessoas, para que elas encontrem a Deus. O feminismo, na verdade, o termo é para designar uma coisa mais militante, né? E ele, ao longo do tempo, ele foi incorporado a outras ideologias porque eram favoráveis, né? Então, você vai ver na União Soviética, você vai ver um vínculo muito forte com o marxismo, com o evoluir desde o surgimento desse movimento de forma militante. Mas essa ideia de que a mulher ela precisa sair de casa porque ela é tida como um verme, né? Que ela se faz como uma idiota sendo uma dona de casa. Isso são falas das precursoras, né? E isso tudo, gente, é algo tão insano e casou tão bem com o marxismo, porque quem pregava isso era o pessoal da aristocracia, era o pessoal que tinha uma boa condição de vida. Ou você acha que a mulher que realmente precisava, ela não tinha que trabalhar? Ou você acha que o pobre tinha condição de sustentar a esposa dentro de casa? Meu querido, mulheres, crianças tinham que trabalhar. Então as pessoas querem julgar o passado com uma ideia distorcida destas mulheres, como se tudo girasse em torno daquele mundinho delas, né? Aí quando você fala das panelinhas, realmente, eu já vi essas mulheres e eu acho que assim, tem muitas coisas que elas falam que são de muito bom proveito. São de muito bom proveito, sim. Porém, a gente tem que trazer as coisas, assim, a gente tem que trazer as coisas para a realidade da maioria. A maioria, antes de tudo, tem que entender o que é santidade. A maioria tem que, antes de tudo, entender o que é ser uma boa mulher, uma mulher valorosa, né? Como vai falar de Provérbios. A maioria tem que entender o que é escolher um bom homem em questão de caráter. E o homem também saber identificar boas mulheres, porque, gente, de homem também que eu vejo reclamando, ai, que mulher não presta, mas o cara só anda em lugar que só tem porcaria, só anda em lugar que não presta. Você quer encontrar o quê, né? Então a mentalidade das pessoas está tão distorcida, elas estão tão cegas quanto às responsabilidades que elas carregam de si sobre si, que elas não querem, elas só querem justificar falando que o outro é ruim. Mas isso, essa história de colocar guerra de sexo, essa história de colocar um contra o outro é só destrutivo. Deus ele não chamou o homem e a mulher para serem oposição de guerra, de briga. Ele chamou o homem e a mulher para serem uma só carne. E assim manifestar a glória de Deus sobre toda a face da terra. E a gente muitas vezes peca nisso. Que às vezes a gente querendo defender o nosso ego, querendo defender até ideologias, que eu não vou falar que é só a esquerda que tem ideologias, a direita também tem. Às vezes a gente acaba distorcendo os padrões das coisas, impondo coisas sobre outras pessoas que elas não conseguem alcançar. Porque existem realidades diferentes, de estilos de vida diferentes, de culturas diferentes. A gente precisa pregar o evangelho a essas pessoas de forma coerente. Antes de tudo, arrependei-vos dos vossos pecados. Peguem a sua cruz e sigam após Cristo. É isso. Bem, meu caro, isso não é verdade. Uma das coisas que a gente tem que estudar muito é, por exemplo, patrística, que é a história dos patriarcas da igreja. Tem um livro chamado também Didacos, que você vai ver
como se fosse a conduta cristã, né? A partir daquilo que os apóstolos ensinam, então é uma parte ali bem da igreja bem primitiva, então acaba sendo mais confiável também a leitura. E também a gente tem os Talmudes, que também são registros, e aí já é da época dos judeus, são mais antigos ainda. Então, para afirmar isso, eu teria que ter incoerências em todos esses documentos até chegar na Bíblia. Todos esses documentos eles tinham que se opor à Bíblia. E se a Bíblia ela é um livro de manipulação em massa, olha, quem estava querendo manipular é péssimo, um péssimo estrategista. Porque o cara, ele iria, na verdade, perder poder. Quando você lê a Bíblia, ele vai falar para você abrir mão do seu ego, vai falar mal daqueles que escarnecem de Deus, ele não vai abrir mão dos valores, né? Quem entrou no Império Romano, entre outras coisas, as igrejas que durante esses períodos iniciais, eles perderam muito. Então eram pessoas que tinham poder, elas abriram mão do poder que elas tinham para servir a Deus. Então as igrejas elas eram extremamente pobres. Isso não dava poder a ninguém, nem aos apóstolos e nem aos seus sucessores. Então, pensando nessa parte de manipulação em massa, não encaixa. Essa história, a Bíblia verdadeira está no Vaticano, também não. A Bíblia cristã, que é usada pelos protestantes atualmente, na verdade é a mesma Bíblia hebraica. Nós chamamos de Bíblia hebraica. Por quê? Porque o que difere da Bíblia protestante para a Bíblia católica? O Antigo Testamento. No Antigo Testamento já existia uma discussão entre os judeus mesmos de quais livros deveriam entrar e quais não deveriam entrar. E aí o cânon do Antigo Testamento já tinha sido fechado. E é o mesmo cânon que nós protestantes usamos. Então, se você pegar o cânon dos judeus e o cânon dos protestantes, é o mesmo cânon. Os livros de Judite, Macabeus, Baraque e por aí vai, que são, não sei se são mais 17, no total não lembro tudo de cabeça. Eles são de bom proveito para leitura e orientação histórica. Porém, eles não são livros doutrinários e eles foram acrescentados no Concílio de Trento. Então não foi, por exemplo, os protestantes tiraram esses livros. Não, eles foram acrescentados no Concílio de Trento durante a Contra-Reforma. Não foi, a gente não retirou. A gente permaneceu, na verdade, com o mesmo cânon da igreja primitiva. Por que os católicos colocaram isso? Porque seria uma desculpa para falar que os protestantes estavam se opondo às escrituras sagradas. Porém, se você pega o livro de Macabeus para ler, ele próprio deixa a entender que não foi inspirado por Deus. Apesar de ser de bom proveito para estudo da história, do que aconteceu naqueles 400 anos entre os últimos milagres até a vinda de Cristo, ele não é doutrinário, ele é histórico. Livros como o livro de Enoque, tem até um que é de Maria Madalena, são livros que não fazem parte da história da igreja, seja desde ali de Abraão até os dias de hoje, não fazem parte da história da igreja, porque na verdade eles vão pregar coisas completamente opostas. Um exemplo é o Evangelho de Maria Madalena, que falam que deveria estar na Bíblia, pipipi, papapá. Você vai ler, o negócio não tem nada a ver, e inclusive foi escrito 2 séculos depois. Então, tanto de história quanto da parte teológica não se encaixam. Não se encaixam de forma alguma. Não tem nem como forçar muito, nem se forçar muito encaixa. E é só pegar o livro para ler que você vai ver que tem coisa errada. Agora, existe alguma manipulação com a Bíblia? Claro. Até porque a gente tem que considerar que até hoje
Existem pessoas que usam da Bíblia, distorcem o que está escrito para poder enganar os fiéis. Mas quem essas pessoas enganam? Quem não consegue ler a palavra, e os iletrados, aqueles que não buscam, aqueles que não fazem questão de ler, que não fazem questão de estudar e ficam escutando pela boca dos outros, em vez de buscar em Deus. Na época em que ocorreu essa briga com a Igreja Católica, as missas eram celebradas em latim, as pessoas não tinham acesso a estudo, então a maioria era iletrada, então elas tinham que aceitar o que estava sendo dito pelo padre, pelos bispos, tudo que era lhes imposto. Então realmente existia uma manipulação das massas por pessoas desonestas, mas eu também não vou falar que eram todas as igrejas, né? E com certeza alguém temia a Deus. E eu tenho certeza que esses que escarneceram de Deus, eles pagaram. Que de Deus não se escarnece. O Senhor, ele fala que ai daquele que usar do nome dele em vão, que o Senhor não pouparia. As deturpações, então, se você for ver, elas são muito mais orais, muito mais através de crendices, do que através da palavra. Porque se tiver uma manipulação em um lugar, uma distorção em um determinado lugar, vai ter em outro, e aí chega um momento que as coisas já não se cruzam mais. Elas estão muito distintas e se tornam até religiões distintas. Porém, quando você vê a Bíblia, ela continua sendo a mesma coisa em todos os lugares. É uma manipulação, uma ferramenta de manipulação ainda. É uma ferramenta de manipulação para quem tem más intenções ou para alguém que não entendeu ela. Porque a pessoa fala, ou Deus fala, através da sua palavra, tudo aquilo que é contra o ego humano. É uma péssima ferramenta de manipulação. Se a pessoa quer manipular alguém com a Bíblia, sendo fiel à palavra de Deus, esquece. Ele não vai conseguir. Porque ela nos quebra. Ela simplesmente fala para abrirmos mão de nós mesmos para vivermos para Deus. E não é viver de forma inconsciente, aceitando tudo aquilo que nos impõe de forma aleatória. Não. As deturpações, então, se você for ver, porque ela nos quebra. Ela simplesmente fala para abrirmos mão de nós mesmos para vivermos para Deus. E não é viver de forma inconsciente, aceitando tudo aquilo que nos impõe de forma aleatória. Não. É uma fé consciente. Inclusive, a gente bate muito de frente com o mundo. E a gente vê as coisas que estão acontecendo no mundo. A principal arma de manipulação hoje em dia é a sexualidade. E a gente está batendo de frente. Quem está sofrendo mais, né? Quem é que está lutando contra o sistema? E quem realmente está sendo manipulado? Tem, sim, muitos cargos femininos. Cargos, assim, entre aspas, né? Como posso dizer? Partes, obras que as mulheres assumem. Então, você vai ver na palavra termos como profetisa, termos como que seriam mulheres que elas vão ensinar outras mulheres. Obreiras, pensando nesse termo, se pensar, todo cristão é um obreiro do Senhor. Então, obreiras você vai ver sim. Você vai ver como missionárias, né? A missionária é o quê? É uma mulher que ela é enviada para outro lugar ou até mesmo dentro de sociedade para o quê? Evangelizar. Esse é o papel de todo cristão, né? Então, todo cristão ele tem que ser um missionário. Agora, as áreas que já abrangem, por exemplo, o presbitério, a diaconia, o pastorado, são reservados aos homens. Por quê? São cargos de liderança. Hoje em dia estão vendo que esses cargos de liderança são o que? Holofotes. Eles são coisas para se enaltecer. E, gente, de verdade, eu sou de uma igreja que ela é bem tradicional. Eu escolhi estar nessa igreja que é bem tradicional.
E eu vejo as mulheres trabalhando. Elas têm cargos? Não, elas são cristãs. Elas são membros de uma igreja. Elas firmaram compromisso em levar a palavra de Deus. Elas não precisam de um cargo pastoral para isso. Elas não precisam estar em cima de um púlpito para isso. Até porque o lugar, uma das maiores dádivas que o Senhor deu a nós mulheres, é poder moldar o caráter de uma sociedade. Como? Educando o seu filho. Se você educa o seu filho de acordo com a palavra de Deus, você está moldando o caráter de uma sociedade. Se cada irmã se compromete a moldar o caráter dos seus filhos, nós espalhamos a glória de Deus por toda uma sociedade. Entende onde é que estamos falhando? As mulheres estão brigando por lugares que não pertencem a elas e deixando seus filhos de lado. Você vai ver muitas que se dizem pastoras com problemas com seus filhos, porque em vez de estarem em casa, tendo tempo dedicado de qualidade, mostrando através de ensinos e de exemplos o que é o certo, elas estão cuidando das ovelhas que deveriam estar sob a tutela do seu marido ou de outros pastores. Temos homens acovardados e mulheres masculinizadas. Quando um falta no seu posto, as coisas desandam. Se você tira as pilastras de uma casa, ela cai. E é isso que o feminismo faz quando quer que as mulheres briguem por cargos que não tinham necessidade de estar brigando.